Eu acho que eu já comecei esse vlog antes, mas eu perdi o arquivo. Porém, eu só queria deixar claro que eu estou editando o meu livro, O Meu Realismo Mágico, que já tem nome, finalmente. Mas eu não vou falar ainda, porque às vezes até o final desse vlog eu mudo de ideia. Mas eu queria dizer que eu amo os meus personagens, tá me entendendo? Eu amo muito eles são muito fofos e lindos e pouco tristes, e eu amo eles, e é isso. Só queria falar isso aí. No momento eu estou na página 52 de 128. Bom, gente, vocês estão na minha cozinha. Isso é parte do meu vlog de escrita, porque eu esqueci de gravar outras entradas. A parte inicial que eu tinha gravado eu perdi. Eu estou num processo já de finalização da primeira leitura, diretona do livro. Depois disso, eu vou reescrever as partes que eu acho que devem ser reescritas e eu já tenho solução para os problemas que eu tinha identificado lá no início. Antes de mesmo começar a leitura, eu já sabia que tinha que mudar algumas coisas e já sei como eu vou mudar. Tive várias conversas com um dos meus melhores amigos sobre esse livro, porque ele é muito sensato. Ele trouxe uns pontos muito importantes. E acaba aqui. Eu tive que tomar uma decisão. O meu livro faria mais sentido se ele se passasse 50 anos atrás. Eu não lembro se eu já falei isso aqui no vlog, mas eu prefiro focar no plot que a gente vai falar um pouquinho sobre assédio. E se eu voltar ao meu livro 50 anos atrás, seria uma história totalmente diferente. Então, a minha questão de realismo mágico vai ficar um pouquinho prejudicada, porque o meu foco principal, a minha intenção principal não é nisso, não é nessa questão fantástica, é mais na questão da história ali, entendeu? Levemente baseada em fatos. Então é isso, eu já tô. Falta mais ou menos umas 40 páginas pra terminar a primeira leitura do livro. Hoje é o dia, tipo, mais corrido da semana, que é terça-feira. Terça-feira é, tipo, impossível. Mas eu vou tentar ler um pouquinho hoje, antes de dormir. E é isso. Vou fazer meu almoço agora. Eu terminei de ler o livro. E quero conversar com vocês. Pior é que assim, eu já gravei esse vídeo mais de uma vez. E eu terminei de ler o livro. Tava super feliz, emocionada. Aí eu gravei o vídeo e eu não gostei de como eu comuniquei. E aqui estou eu de novo, pra gravar de novo. Mas o que acontece? Terminei o livro, de ler, né, no caso. Eu achei que eu ia ter que mudar o final. Eu ia alterar o final. Não é um spoiler, mas o final acontece por iniciativa do Levi, que é meu protagonista masculino. E eu queria alterar para que fosse a iniciativa da Anastácia, que é a protagonista feminina, né? Só que lendo, eu não quero mudar. Tá muito fofo, tá lindo, sabe? Tá um final esperançoso, depois de um livro que é pesado. E tem isso, eu preciso falar um pouco de por que esse livro é pesado. E eu fiquei bem emocionada ali nos agradecimentos, porque é ali nos agradecimentos que eu deixo muito claro que não é um livro simples como os outros que eu escrevi. É um livro que vem de um lugar muito pessoal pra mim. É basicamente o livro que eu falei. Eu vou colocar aqui tudo que eu já senti como pessoa. Então, são personagens fictícios, mas partem de sentimentos, experiências reais. Tudo que a Anastácia passa, eu já passei em algum nível. E a gente vai falar um pouco de luto, a gente vai falar um pouco sobre famílias desestruturadas, vamos falar um pouquinho sobre sonhos que são impossíveis de se realizar e acabam se realizando. E a gente vai falar um pouco sobre assédio, e é até difícil nomear isso, gente. E é difícil falar sobre isso porque quando a gente se expõe online, né, eu não controlo quem vê o que eu posto aqui. E é isso. Às vezes, esse assunto principal desse livro, como eu falei, né? Eu queria tratar mais sobre isso do que sobre o romance dos personagens. Então a gente tem um romance muito fofo,
a gente termina com a nota esperançosa, mas a gente vai falar sobre uma realidade em que as mulheres não estão seguras. E é um assunto muito importante pra mim, porque quando eu era adolescente, eu não tinha muita consciência da necessidade de falar sobre isso e de a gente se unir pra se proteger. Até que eu passei por situações em que eu fui, vamos dizer, fui assediada publicamente e uma garota estava do meu lado e ela viu, e o que ela me falou foi: se fosse você, eu tinha batido na cara dele. Aí, assim, gente, sabe? Eu acho que isso é parte da imaturidade, porque você falar pra vítima isso, em vez de tomar uma atitude ou falar pro agressor, sabe? Eu não tenho muito pra dizer, eu não tenho o que dizer com relação a isso. Mas como eu posso falar sobre... Tá vendo? É por isso que eu já gravei esse vídeo tantas e tantas vezes, eu não consigo falar. Não que não seja um trauma... Não que não seja um trauma. Não que seja um trauma que eu não tenha superado. Falar sobre isso era muito doloroso, no sentido de que eu não fui agredida fisicamente. Não fui agredida fisicamente, mas durante muitos anos da minha vida, eu passei por essa experiência ruim mais de uma vez, de encontrar perseguidores. E eu cheguei num ponto da minha vida em que eu pensava: meu Deus, eu só atraio perseguidores, o que tem de errado comigo? E não tem nada de errado. Eu sou uma pessoa muito reservada na minha vida, muito fechada, mas mesmo que eu fosse expansiva e que fossem pessoas em que eu tivesse um relacionamento que não era o caso, isso não dá o direito de a minha liberdade ser cerceada. Eu não quero usar essas palavras, mas minha liberdade ser limitada por um cara. Absolutamente. E no sentido de que o ambiente, a minha casa, o meu ambiente, o meu espaço, o meu corpo não era mais um lugar seguro pra mim, porque outra pessoa estava invadindo esse espaço físico e mentalmente falando também. E é muito difícil você não se sentir segura em nenhum momento. Tanto que eu adquiri um hábito de onde eu ia, eu pensava: meu Deus, será que eu vou encontrar mais um perseguidor aqui? E é horrível, é horrível, horrível, horrível. E o pior de tudo, eu comecei a editar esse livro, revisar e trabalhar nele. E é muito difícil, porque não é só esse tema que eu tô tratando, que é um tema que me toca, que fala diretamente comigo, mas bem assim, nesse período específico, a pessoa me encontrou online, entende? Aí são coisas que aconteceram há anos, e por isso que eu fico regravando esse vídeo e estou tão relutante em postar, porque é bizarro você imaginar que alguém que te perseguiu anos atrás ainda lembra que você existe? Mesmo que você tenha superado, graças a Deus, eu não vivo mais no mesmo lugar, não pretendo mais viver. Um dos grandes motivos é esse, entende? E tinha muito aquilo naquela época: eu preciso falar com você pra te pedir desculpas. Não quero desculpas, não quero falar com você. E é isso, gente, é uma situação bizarra. Eu espero que você nunca tenha que passar por isso, mas se você for ler esse livro, saiba que é muito sobre isso, sobre como a gente deixa passar os pequenos sinais, porque a gente não espera que isso vá acontecer. Sobre como as pessoas criam desculpas para agressores. Não, porque ele toma remédio controlado, porque ele é traumatizado, porque ele tem uma família desestruturada. Nada disso justifica uma agressão, entende? Nada disso dá carta branca para ele invadir o seu espaço. Então, se você tá passando por uma situação assim, não faça como eu. Denuncie. Faça pelo menos um boletim de ocorrência, porque a gente precisa de qualquer ferramenta que possa nos proteger. E é isso. Se você for uma garota que tiver em um ambiente em que outra garota for agredida, por favor, se coloque ao lado dela. Você não precisa reagir ao agressor se você não tiver a coragem. Cada pessoa reage de uma forma, mas fique do lado dela e esteja do lado dela, entende? Não vá julgar a forma como ela reagiu. Eu sou uma pessoa muito reativa quando outros que eu gosto estão na linha, entendeu? Se é um amigo meu que, no trabalho, alguém falou mal do trabalho dele, gente, eu viro uma onça.
Se é qualquer pessoa falando da minha irmã, meu Deus, gente, a pessoa pode esquecer que eu vou acabar com a raça dela. Mas quando eu sou a vítima, né? Não é aspas. Quando eu fui a vítima, a minha reação não foi de ataque, foi de paralisia, foi de ficar estagnada e congelada no lugar. Porque quando você passa por um tipo de situação como esse, gente, é surreal. Você pensa, não, isso não tá acontecendo, isso não é realidade. Entende? Então, assim, é isso que eu tinha pra falar. Não sejam babacas, não sejam agressores, não sejam abusadores, não sejam assediadores. Não se preocupem comigo, eu passei por esse problema, mas não foi algo que me feriu fisicamente, graças a Deus. Foi algo que me impactou muito mentalmente e que me deixou algumas memórias que eu prefiro não visitar, mas que eu revisitei por causa desse livro e porque eu acho que eu preciso contar essa história. Nesse livro a gente também vai falar um pouco sobre alcoolismo. Assim, eu talvez mude isso ainda, porque o personagem que passa por isso morre. É isso, o assunto morre? Não morre ali, mas não é profundamente tratado. Mas como eu disse, é o que eu vivo. É o que eu vivo, não, é o que eu vivi. Então, a irmã da Anastácia tem ela fica grávida na adolescência e ela tem uma pessoa na família que enfrenta o alcoolismo e ela passa por esse luto. E aí ela tem esse ambiente de trabalho em que as pessoas são legais, mas não sabem tanto da vida dela. Enfim, gente, é muito um espelho do que eu vivi naquela época. Hoje a minha vida tá bem diferente. E eu sou grata por ter crescido, sabe? Por ter passado por tudo isso. Não sou grata pelos traumas de forma alguma. Isso aí é babaquice, coisa de coach. Eu acho que você não precisa passar pelo sofrimento pra saber o que é alegria, pra apreciar a alegria. Eu acho uma baboseira. Mas eu sou grata porque eu sobrevivi. Porque eu hoje posso falar com pessoas que estão passando por essa situação e dizer que vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu espero que sim, né? É muito triste quando a gente pensa que tem muita mulher que não sobrevive, né? Mas eu quero ter esperança. Eu quero ter esperança e é isso que eu falo no meu livro, por fim. É assim que o livro se encerra, com esperança, porque eu acho que é isso que nos falta. Porque se a gente for fechar os olhos e se entregar à realidade sem ter nenhuma fé de que as coisas vão mudar, eu não vou nem sair de casa, né? Então é isso. É isso, gente. Obrigada. Eu acho que eu vou encerrar esse vlog aqui, não sei. Não vou não. Eu volto mais tarde pra falar sobre essas partes que eu vou escrever e acrescentar, pra falar sobre o título. E eu vou falar sobre o título em outro momento, porque agora... E pra mostrar a capa, né? Porque eu vou fazer uma capa e tal. E é isso, gente. Eu nem sei se eu vou postar. Porque é tão assim, sabe? Mas leia um livro. É um livro importante pra mim. E eu espero que seja importante pra você. Eu amo os meus personagens. E é isso. Eu comprei um tripé. Gente, esse é provavelmente um vlog que vai ter mais vídeos que eu começo a falar algo, gravo 50 minutos, deleto e começo de novo, porque aconteceu com outro tema. Aquela parte em que eu falo sobre a minha experiência pessoal, gravei 300 mil vezes, agora espero gravar só 2. Mas o que acontece? Eu estava lendo uma resenha de um outro livro meu, o que eu não indico, tá? Autores, não leiam resenhas, não faz bem pra saúde. E, enfim, não foi uma resenha negativa, mas a pessoa levantou um ponto, porque os meus personagens naquele livro, tem uma personagem que é cristã que se relaciona com um personagem que não é cristão. E a pessoa veio trazer a opinião dela, de que era um livro que talvez não fosse recomendável por conta disso, porque estava falando de uma coisa que muitas igrejas reprovam. E ela estava falando sobre essa mensagem que poderia influenciar quem lesse. E aí eu me lembrei de uma discussão no Twitter que é: os livros são obrigados, os autores são obrigados a ensinar alguma coisa?
E eu fico pensando nisso, sempre nessa minha bolha, porque eu sou cristã, eu trabalho em uma instituição cristã, a minha vida gira em torno disso. E porque eu escolhi, tá? Ninguém me obrigou, não. Eu realmente acredito nessa mensagem. Não da forma como ela tem sido pregada em muitos momentos. Com intolerância, com ódio, entende? Eu acredito numa mensagem de restauração de dignidade, de acolher as pessoas que estão em situações de necessidade, de fazer todo o possível para que o outro se sinta bem, para que o outro se sinta amado, porque é isso que o meu Jesus pregava. E eu fico. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu já li a Bíblia uma vez inteira, ou às vezes nem isso. Ai, cara, eu fico brava, porque se você é cristão e nunca leu a Bíblia, você fica seguindo só o que outras pessoas estão falando pra você. Enfim, cristão protestante, porque eu não posso falar por outros, né? Mas sei lá, cara, a nossa linha teológica nasceu com isso, sola e escritura, né? Então leia a Bíblia. E eu não sei quantas vezes eu já li, não. Eu sei que eu continuo lendo constantemente cada ano uma edição. No momento, eu acho que eu já falei isso. Acho que sim. Quando é que eu falei isso? Acho que no vídeo que eu tô reagindo ao meu caderno. No momento eu tô lendo uma versão Almeida Revista e atualizada. Provavelmente não, mas uma versão Almeida 270, porque é uma bíblia de estudo e, enfim. A próxima que eu vou ler vai ser uma... Eu tô lendo também ela em francês. E a próxima que eu vou ler vai ser provavelmente uma outra versão Almeida, só que mais recente. E eu divergi do que eu queria falar. Mas é isso. Você é cristão, leia a Bíblia. Princípio básico. Mas aí, nessa nossa bolha tem muito disso. Ai, estão influenciando as nossas crianças. Meu Deus, vão ensinar coisas que nós não queremos. Eu rio porque eu acho engraçado. Porque o que eu aprendi da minha vida de como ser uma pessoa minimamente boa, entre aspas, porque eu não me acho uma pessoa muito boa, mas uma pessoa, sei lá, respeitável com os outros, eu aprendi com a minha mãe, com meu pai, entende? Na minha casa. Se você quer que seus filhos aprendam alguma coisa, você deve ensiná-los. É simples assim. Se você não quer que seus filhos aprendam alguma coisa, não dê pra eles acesso a isso. Hoje em dia o que eu vejo muito é, olha só, gente, o perigo. Mas isso é uma discussão para além dessa bolha, é que tem muito adolescente lendo Sarah J. Maas, por exemplo, que, gente, é livro que o último livro lá, né, da Nesta, eu pulei cena, porque eu com 26 anos tava achando muito pesado, entendi? Eu sempre faço isso. Se eu acho que não é pra mim, eu pulo. É tão fácil. Pulo, sem dó, sem dor na consciência, porque não me acrescenta em nada, entende? A Bíblia fala isso, retém o que é bom. Então não é uma resposta, nem um hate pra pessoa, não, é só que esse livro, a Anastácia, ela vai à igreja num momento X e a figura do mestre nesse livro, porque tem aqueles... eu não vou me lembrar o nome, tá muito tarde, eu tô cansada, mas tem o herói sempre tem um mestre, a jornada do herói, né? E o mestre sempre morre. O meu mestre geralmente não morre, mas nesse livro a figura do mestre, ela se chama Madalena. Sim, Madalena. E ela é uma pessoa da igreja. Por quê? Porque eu encontrei muitas Madalenas na minha vida, que são pessoas que têm um coração aberto pra te ouvir e pra sentir a dor que você tá sentindo com elas, entende? E você vai encontrar em igrejas boas, você encontrar pessoas assim. Mas eu fico pensando se vale a pena, porque se as pessoas vão esperar que eu ensine alguma coisa ou que eu influencie de alguma forma, os meus livros não têm essa intenção. Geralmente eu tô tentando contar uma experiência que eu vivi e que me incomodou tanto que eu preciso extrapolar a realidade, colocar no papel, para que outras pessoas entendam aquilo que é uma coisa tão importante pra mim, entende? Nesse livro a gente está falando sobre da Anastácia, a gente vai falar sobre relacionamentos,
entre família, entre amigos, relacionamentos românticos, mas especialmente a gente está falando sobre segurança da mulher, sobre mulheres. Senhor, é o sol vento. Eu espero. Sobre mulheres que não se sentem seguras em suas próprias casas, meu Deus. É muito real, né? Mas enfim. Tá vendo, gente? É isso. É sobre isso que eu vou falar. Sobre coisas que me tocam profundamente e que eu quero compartilhar. Eu não tô tentando ensinar nada. Eu tô mostrando uma realidade que eu vi. E eu não sou a Anastácia. Eu não sou essa personagem. Graças a Deus, porque ela passa por uma experiência terrível. Pior do que as que eu vivi. Mas eu quero contar sobre isso. Apenas. Não quero ensinar nada. Se você aprender alguma coisa, ótimo. E é isso. Eu não sou influencer, eu sou escritora. Em resumo, os livros não têm função de ensinar nada, entendeu? O livro pode ser só uma bobagemzinha divertida. E é isso. Quem tem a obrigação de te ensinar alguma coisa são seus pais. Se eles negligenciam isso, infelizmente você vai ter que se ensinar. E eu espero que você se ensine a ser uma boa pessoa. Na minha vida, não porque os meus pais foram negligentes, mas porque eles estavam com outras lutas. Eu tive que me ensinar muita coisa. Aprendi muita coisa sozinha, graças a Deus. E é isso. Não seja um babaca. E eu não tô falando isso pra pessoa que escreveu aquele comentário. Eu acho que é uma crítica muito construtiva que me fez repensar toda a minha produção literária. Eu sinceramente não sei se eu vou escrever algo inédito a partir daqui. Porque eu não me vejo não colocando aspectos da minha fé no que eu escrevo, mas ao mesmo tempo eu não quero que crentes pensem que eles têm algum direito de me cobrar alguma coisa, porque não tem. Não tô escrevendo pra eles. Simples, né? É tão simples. E não tô. Ai, meu Deus, quero alcançar pessoas, não é isso, não é? Eu tô escrevendo porque eu preciso escrever. Porque eu preciso contar as minhas histórias. E não é isso. Todo autor tem uma responsabilidade, sim, com certeza. Mas se você não tá sendo racista, se você não tá ofendendo ninguém, enfim, se você não tá cometendo um crime ao escrever, vai, só vai, é isso. Mas eu fiquei meio assim, de fato, repensando, e eu não sei se sai algo novo não, viu? Ou talvez eu possa finalmente escrever minha fantasia, me espelhar no Tolkien e C.S. Lewis que criaram o próprio mundo deles, com as regras deles, e é isso. Quem vai cobrar? Quem vai cobrar deles, né? Até porque, né, eles têm a vantagem de estarem numa melhor, né? Oxe, pense bem, né? Enfim. Não leiam resenhas. Bom, galera, mulheres, eu no meio deixo informar que eu finalmente finalizei o que eu tinha pra escrever do livro. Eu mudei pouquinho o final. Eu acho que um dos vídeos anteriores eu falei que, primeiro, eu ia alterar o final completamente. Segundo, eu falei que não, que eu ia deixar do jeito que tava, porque tava muito bom. Mas eu acabei alterando sim, fiz algumas mudanças, porque não estava ruim, mas eu quis que a protagonista fosse quem tomasse uma atitude final. E não foi difícil, foi só uma adaptação mesmo do que eu já tinha escrito. Eu também coloquei aquele elementozinho que me faltava do realismo mágico. Eu reescrevi o prólogo por conta disso. O prólogo agora vai ser em terceira pessoa, uma coisa meio vibes mística, entendeu? Não mística da X-Men, mística de mágica, mas uma coisa meio respeitável público, sabe? Terceira pessoa eu prefiro escrever em terceira pessoa. Então, temos aí o prólogo, vamos ter um interlúdio, que eu não sei se vai se chamar interlúdio mesmo. Não sei se tem um nome melhor.
mas temos um interlúdio e depois nós temos o epílogo, que é em primeira pessoa mesmo. Talvez eu escreva mais alguma coisa, mas eu acho que não tem necessidade, sabe? Talvez. Mas eu vou fazer, obviamente, uma releitura do livro completo, né? Uma revisão, pra ver se eu não deixei nada passar, se não tem nenhum furo no meio de tudo isso, especialmente agora que eu reescrevi algumas coisas. Adaptei também, no meio do livro tinha algumas partes que eu quis adaptar a linguagem, algumas partes estavam meio pesadas sem necessidade, e outras partes que precisavam só algumas mudancinhas que eu não tinha gostado de como tinha ficado. Mas é isso, basicamente tá pronto, eu preciso reler, tomar essa decisão se eu vou escrever mais alguma coisa em terceira pessoa, especialmente no final. Eu acredito que não, como eu disse, acho que não tem necessidade, mas relendo eu vou sentir se preciso ou não. Talvez sim, é legal, sabe? Mas eu vou pensar sobre. Gente, minha gente. Eu não sei quantas vezes eu falei, vou encerrar esse vídeo aqui. E não encerrei, né? Mas é que assim, vai surgindo novas coisas, né? Eu tinha escolhido um nome pro livro, que eu não vou falar que eu vou guardar esse nome pra outra história. E tipo assim, é um nome maravilhoso. Mas maravilhoso mesmo. Só que tipo assim, tô um pouco cansada e os vídeos de linguagem ficam mais evidentes. O tipo assim vai sair muitas vezes. Mas o que acontece? É um nome muito bom, só que eu teria que inserir ele na trama, porque eu sou daquelas que gosta quando os protagonistas citam o nome do livro. É tipo assim, meu momento na leitura, é meu momento na escrita, então eu teria que acrescentar e tipo assim, seria um nome não óbvio, entendeu? Então assim, que não teria tanta relação com os personagens, teria mais relação comigo. E eu falei, talvez eu precise de outro nome. E aí hoje estava tranquila, vivendo a minha vida no Twitter, e uma pessoa tweetou lá um versículo. Vocês sabem, né? Eu gosto de usar uma referência bíblica, né, nas minhas histórias. Não só pela questão religiosa, mas pela questão mitológica, riquíssima, e enfim. Mas daí temos o nome. E o nome se chama Como Quem Sonha. É isso, Brasil. E eu fiquei assim, chocada que esse nome não me veio antes, porque, tipo, o meu salmo favorito, literalmente, é tipo, o salmo da minha vida. Se você não sabe, é o Salmo 126. E começa, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E é isso, gente, vai se chamar Como Quem Sonha. E se você ler o livro, você vai ver que, tipo assim, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E eu já falei, eu acho que é um vídeo aí pra trás sobre a relação de José, da história de José com a história da Anastácia, assim. E é isso. Não tem a ver, o Salmo não tem a ver com José. É mais a ver, eu acredito, quando o povo de Israel volta do exílio, se não me engano, que é quando estão restaurando Jerusalém, se não me engano. Independente, tem tudo a ver com a história. Esse nome, Como Quem Sonha, gente, leiam pra vocês entenderem, e é isso. Não sei se eu vou encerrar esse vlog aqui, acho que sim, finalmente, amém, aleluia, porque agora eu já tô indo pra última leitura do livro, já reescrevi tudo que tinha pra reescrever, já tem um nome, falta fazer a capa, e aí em outro vídeo eu falo da capa, ok? É isso, galera, muito obrigada por acompanhar. Estou um pouco assim hoje, porque tive minha primeira aula de moto, caí na moto, bati a cabeça bem forte, graças a Deus pelos capacetes, entendeu? Ralei o joelho, ralei a mão, então assim, louca, comecei a dar aula essa semana também, entendeu? Agora, além de trabalhar, eu tenho outro trabalho, e eu tenho 3 trabalhos agora, tá? Tô mais que o Júlio, tenho 3 trabalhos agora, fixos, além dos freelas, e tirando a carteira, e escrevendo esse livro. Eu quero muito que esse livro saia em setembro, gente. Então, assim, vai dar certo. Não sai desse vídeo sem discutir, porque com certeza deu muito trabalho pra editar, especialmente. Eu não gosto de editar, entendeu? Então curta, compartilhe, comente e vai lá ler Como Quem Sonha. Disponível na Amazon já, quando esse vídeo for ao ar, pelo Kindle Unlimited. Me apoiem, gente, porque eu preciso do apoio de vocês, tá bom? Amo vocês, tchau. Até a próxima. Não vou chegar tão perto assim não, porque, como eu disse, o jogo foi longo e a beleza, ela precisa de boa luz pra ressaltar.